Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula do nosso curso de Linux. E a gente está vendo gerenciamento de permissões. A gente teve duas aulas teóricas, né? Uma foi para explicar como funcionam as permissões, de modo geral. E a passada foi para explicar como é que funcionam as permissões numéricas, né? Como é que a gente altera as permissões na forma numérica. Como eu falei para vocês na primeira aula, tem dois métodos, o método numérico e o método simbólico, certo? Então, agora que a gente já viu toda essa parte teórica, e se você chegou aqui de paraquedas, eu aconselho você a dar um pulo lá nessas aulas, porque são bem importantes aí para a gente ter o início, meio e fim aí do conhecimento necessário das permissões do Linux. Aqui eu vou mostrar mais a parte prática, como a gente altera, né, as permissões com o comando chmod, certo? E como eu falei lá na primeira aula, a gente tem aqui na home do usuário as permissões de modo lá, do modo que eu mostrei para vocês, certo? Aquelas letrinhas, tracinhos, que a gente já entendeu o significado deles. Então, olha só, se a gente for ver aqui esse arquivo 10.txt, a gente pode ler ele como um arquivo, certo? Que tem um traço aqui. E eu, como dono dele, né, que esse aqui é o dono, esse aqui é o grupo, dono do arquivo, eu tenho permissões de leitura escrita, mas não tenho permissão de execução. O grupo, que é o meu grupo, que é o grupo que pertence ao arquivo, né, esse arquivo pertence a um grupo e a um usuário, que está aqui. O grupo dele só tem permissão de leitura e os demais só têm permissão de leitura também. Então significa que os outros usuários que não sejam esse meu aqui, só tem a permissão de ler esse arquivo 10.txt, beleza? Então vamos ver aqui se o arquivo 10 tem conteúdo com o comando cat. Ele realmente tem um conteúdo aqui, tá? E agora o que acontece? Se eu quiser alterar a permissão para nem eu poder fazer nada nesse arquivo, por exemplo, vou dar um chmod 000 no arquivo 10.txt. Ok, eu fiz a mudança de permissões. Se eu der um ls-lh, vocês percebem aí que o arquivo 10.txt está sem permissão nenhuma para ninguém. Então o que acontece? Se eu der um cat novamente, ele diz que a permissão está denied, ou seja, a permissão negada. A gente não tem permissão para fazer nada no arquivo. Porém, se eu der um sudo, né, cat arquivo.txt e digitar a senha, desculpa, arquivo 10.txt, e digitar a senha ali, ele me mostra o conteúdo do arquivo. Então, lembrem que eu falei para vocês, quando ninguém tem permissão, o comando sudo e o usuário root ainda tem todas as permissões necessárias para mexer nesse arquivo, ok? Então, beleza, galera, vamos voltar aí a uma permissão, por exemplo, de 764. chmod 764, arquivo 10.txt. Aí, beleza? Agora eu consigo aí de novo dar o cat no arquivo, não tem problema nenhum, né? Ele está com permissões completas para mim, de leitura e escrita para o grupo, e só leitura, então, para os demais, né? Para as outras pessoas que compartilham esse ambiente aqui Linux, certo? Então, como é que eu vou fazer aí a prova real disso? Eu posso simplesmente estar logando ele aqui em outro usuário, né? Deixa eu ver aqui, vou mudar o usuário. Vou escolher aquele Jorge que a gente criou ali antes. Aí, beleza, eu estou aqui com o usuário Jorge, eu vou abrir o terminal dele, né? E agora eu estou na home do usuário Jorge, eu vou voltar aqui e vou entrar na home do usuário Matheus. Eu tenho aquele arquivo esse arquivo 10.txt, né? Eu não consigo aí alterar ele, por exemplo, vamos abrir ele com um editor de texto que é o Nano, por exemplo, tá? Aí se eu venho aqui no Nano e digito alguma coisa e tento salvar, por exemplo, Ctrl X e Y para salvar, ele diz aqui, erro de escrita, arquivo 10, permission denied. Então eu não tenho permissão para escrever nesse arquivo, né? Como o Linux já me informava, então eu só fui de teimoso aí, realmente verificar a veracidade desse dado. Agora eu vou dar um Ctrl X N para sair. Então vocês viram aqui que de fato esse usuário Jorge não tem permissão para alterar esse arquivo, ok? Então agora eu vou voltar lá no Matheus, vou mudar a permissão dele
E aí sim o Jorge vai poder alterar esse arquivo. Aí eu estou de volta aqui no usuário Matheus, né? Se eu der um chmod agora 777, por exemplo, no arquivo 10.txt, estou fazendo aquela má prática que eu falei para vocês, não deve fazer isso, né? Estou liberando todas as permissões desse arquivo para todo mundo, ok? E isso não deve ser feito, mas eu só quero exemplificar para vocês que agora sim eu vou conseguir alterar esse arquivo lá com o Jorge. Então eu vou mudar de usuário novamente, vou mudar aqui para o Jorge. Então eu voltei aqui com o Jorge, né? E se eu dou um nano arquivo 10.txt e adiciono alguma coisa aqui no final, dou um Ctrl X, Y, aí eu salvei todas as mudanças no arquivo com Enter. Vocês percebem aí que não dá mais aquela mensagem sem permissão. Se eu dou um cat no arquivo para ver o conteúdo, tem aquele conteúdo adicional ali que eu coloquei no fim da palavra teste, beleza? Então com isso aí a gente verificou como é que a gente muda a permissão e também provou de fato que a gente não consegue mexer em arquivos aí, por exemplo, que a gente não tem permissão para mexer neles, né? Então isso aconteceria também se caso o arquivo não fosse habilitado para leitura por Jorge, ele não conseguiria nem ver o comando com esse cat, tá? Mas como eu liberei tudo com o 777, agora qualquer pessoa pode alterar esse arquivo da forma que quiser, tá? Mas só uma coisinha, um detalhe que eu não falei para vocês, né, que a gente está vendo isso muito no mundo dos arquivos, tá? Mas o que acontece com os diretórios, assim, né? Por exemplo, se eu só tenho permissão de leitura. Quando eu tenho permissão de leitura de um diretório, eu consigo apenas listar, por exemplo, com ls, né, os arquivos que estão presentes nesse diretório. Se eu tenho permissão de escrita, eu consigo criar, renomear, deletar arquivos que estão naquele diretório. E se eu tenho a permissão de executar naquele diretório, eu tenho permissão de entrar no diretório e também acessar os arquivos que estão dentro dele, beleza? Essa que é a diferença aí para o arquivo, porque o arquivo, né, a gente já consegue ter uma ideia de como funcionam as permissões de leitura, escrita e execução, certo? Os diretórios aí funcionam de uma maneira um pouco diferente, então é importante citar isso também, beleza, galera? Então aqui a gente finaliza a nossa aula, né? A gente viu ali como dar as permissões para os arquivos e como elas se comportam no Linux. Mas, por exemplo, se você quiser aí melhorar um pouco o seu entendimento e aumentar a prática, vocês podem ir lá no exemplo lá da aula passada e aplicar aqueles exemplos para arquivos e entenderem aí melhor como vai se comportar aqui na exibição, né, de permissões para vocês. Aconselho inclusive a fazer com os diretórios, né, para realmente atestar a veracidade do que eu estou falando aqui, né? É importante para você fazer na prática esses conceitos que eu estou explicando na parte teórica. E então, a próxima aula a gente vai começar a teoria, né, do modo simbólico de permissões, beleza? Que também é usado assim, mas eu vejo mais sendo usado o numérico, por isso que eu passei aqui primeiro. Beleza? Então, galera, então, brigadão aí por assistir até o final. Se possível, dê o like aí no vídeo, comenta se tiver alguma dúvida, né? Ou crítica, sugestão. É muito bom esse feedback de vocês para mim. Se não é inscrito, se inscreve no canal e também ativa o sininho para receber as notificações. Outra coisa é que ali na descrição do vídeo a gente tem links importantes como as nossas redes sociais e os nossos cursos na Udemy aí com preços bem bacanas. Beleza, galera? Então te espero na próxima aula. Valeu!